Fala aí, rapaziadinha do Nioh. Mais um videozinho aqui pra vocês. Dessa vez eu vou trazer o vídeo da build de magia que conseguimos montar aqui. E novamente, sem perder tempo, já vou passar para as informações. Estamos com a Constituição no 18 para conseguir ativar a nossa máscara da nossa build. Essência no 5, pois essa build praticamente não exige Ki. Estamos utilizando ela no modo ninja, onde a economia de Ki ainda é maior. Além disso, a nossa agilidade está no A porque estamos com a carga leve. Então essência no 5 é bem tranquilo. Energia no 17 para deixar a carga leve. Força no 6, dessa vez não vamos utilizar a escala de força nessa build. Estamos utilizando 99 em habilidade, 41 em intelecto para duração de buffs e magia em 99. Habilidade no 99 é porque nós também utilizamos ninjutsu nessa build para nos ajudar tanto a dar dano, quanto para conseguirmos aplicar efeitos negativos nos nossos inimigos. Intelecto no 41 porque as outras escalas, sinceramente, não nos interessa tanto, então ter um aumento da duração dos nossos buffs é bem legal. Magia no 99, pois nós somos magos, e magia é o que afeta o nosso poder de magia ou Myo. Agora vamos para as nossas estatísticas. Nessa build nós conseguimos alcançar 697 poder de magia ou Myo. Nos nossos efeitos especiais temos mais algumas coisas aqui a acrescentar. Temos mais 8% de dano de ninjutsu, bônus de dano poder de magia ou Myo em C, porque a nossa máscara dá esse bônus. Dano elemental mais 36%, dano de ataque sem armas, que vai ser muito importante, está em 20%, beleza? Magia Omnion intocada e 7 selos de invocação em 36. Nossas magias de ataque têm 36% de chance de não serem consumidas, tá? Selos de invocação intocado, 20%, então as nossas invocações de Yokai têm 20% de chance de não serem consumidas. Essas são as invocações de Yokai, para quem está na dúvida. Requisito de conjunto -1 é o Yasakani Magatama. Magia Omnion acelerada, isso é para conseguirmos utilizar os nossos buffs e magias de ataque mais rápido. Usar a habilidade espiritual movendo-se, isso aqui é um buff meio que desnecessário, mas é para você conseguir utilizar a sua magia do Espírito Guardião quando você corre. É o que sobrou para eu conseguir colocar aqui. Magia Omnion reforçada, interessantíssimo. Aumenta o nosso poder de magia Omnion assim que nós utilizamos uma água sagrada. Então, ao utilizar a água sagrada, vocês podem ver que na minha vida ali tem mais alguns aumentos e alguns buffs, tá? Poder de magia Omnion mais 92, isso é devido aos nossos bônus, sets. Então a gente tem mais 92 somando aqueles 600 para chegar nos 692. Importante também, inflige mais dano recebido elemental a um inimigo após você acertar com um ataque de ninjutsu. Mais dano elemental recebido significa aumentar o dano sofrido de ataques elementais. Isso é um ninjutsu que a gente tem equipado nas nossas habilidades, que vou mostrar para vocês também no decorrer da build. Agora, para os nossos bônus de conjunto, nós não utilizamos armas, porque as magias Omnion, elas estão dando mais dano quando você está desarmado, e isso também nos permite utilizar o talismã que aumenta o nosso dano com ataques desarmados. Então, esse talismã, que eu já vou mostrar, também está potencializando e muito os nossos ataques mágicos. Então não estamos utilizando arma, estamos utilizando 5 partes da graça de Jurojin. A graça de Jurojin, as partes que nos interessam são nas 3 peças, roubo de vida com magia Omnion é o menos importante, e na 5ª peça, o poder de magia Omnion mais 50. Então o nosso poder de magia Omnion, aqueles 92 das estatísticas, está incluído 50 dessa graça. Aqui estamos com Jurojin. O outro set que nós estamos utilizando são 5 peças do traje da Dama do Santuário, que tem o bônus de conjunto a serviço dos deuses. Esse set é muito interessante. Em 3 peças dele, nós temos uma parte importantíssima da build, que é a magia Omnion intocada em 11%. Então, daqueles 36% que eu mostrei para vocês, 11% estão vindo desse set de magia Omnion intocada nas nossas magias de ataque, exceto os selos de invocação. Então, quando a gente ataca com magia, temos 11% de chance nesse set de não utilizar ela. O bônus da 4ª peça não nos interessa tanto. O bônus da 5ª peça é super interessante, que é o seguinte: concede o efeito benéfico especificado ao usar uma água sagrada, magia ou Myo reforçada. Aumenta o poder da magia Omnion. Então é o seguinte, quando a gente utiliza uma água sagrada, se vocês olharem para minha vida, não tem nenhum buff em cima dela. Ao utilizar uma água sagrada, eu vou ficar com 3 buffs. O primeiro buff é o de recuperação de estamina, que a própria água sagrada nos dá. O segundo buff, o poder de magia Onmyo reforçada, que aumenta o nosso dano de magia. E o terceiro buff é o terceiro bônus que eu vou ler, que é de duração de efeitos. Ele aumenta a nossa duração de efeitos benéficos. Agora, lendo aqui a última parte para vocês verem, concede o efeito benéfico especificado ao utilizar a água sagrada. Duração de efeito reforçada, aumenta a duração do efeito. Seguinte, galera, isso aqui eu não senti muita diferença na nossa build, sendo sincero.
sincero. Tentei usar o Talismã da Carnificina antes e depois de utilizar essa duração de efeito e não senti muita diferença, então eu não vou contar ele, não sei se está bugado ou se eu não soube fazer o teste direito, mas entenda que o interessante para nós é a magia Omnio intocada, 36% no momento, e a magia Omnio reforçada. Aqui temos o nosso Yasakani Magatama de Jurajin, e a nossa última peça aqui. Na verdade, eu só estou utilizando esse amuleto por causa desse efeito aqui, que quem viu no vídeo do ninja, eu tinha citado ele, que eu tenho mais 6% de dano de relâmpago. A magia mais forte que nós temos até o momento é de relâmpago. Então, fica bem legal, combina bastante e é um buff aí que a gente consegue. Agora vamos aos aumentos individuais. Na nossa arma primária, nós não temos nada. Na segunda arma, estou com dano físico, recuperação de vida com absorção de Anrita, ganhar Anrita com ataque forte e bônus de força espiritual em C. Seguinte, nós ficamos desarmados quando estamos utilizando essa build, porém como a gente também usa ninjutsu, nós precisamos recarregar os nossos ninjutsus. Eu sou mais familiarizado com a Tonfa, eu acho ela mais rápida, então eu recarrego meus ninjutsus com ela. Aqui na arma de longa distância, estamos com bônus de força espiritual, vou absorver Anrita, ganhar Anrita com ataque forte e recuperação de vida por absorção de Anrita. Seguinte, galera, algumas das minhas peças vocês vão ver que tem bônus de força espiritual, porque eu estava utilizando esse set aqui para fazer alguns testes do Tirano Sinistro. Esse set, ele é o que mais vai dar dano em magia, porém, ele tem um custo que é a sua barra de força espiritual, que é aquela que está embaixo da minha estamina ali, a barra amarela, a barra do guardião. Quando a sua barra está cheia ou quase cheia, ele consome praticamente ela inteira para dar um aumento imenso de dano. Então, algumas das minhas peças, na verdade só essas duas aqui, as outras eu já tirei, tem esse bônus de força espiritual por Anrita. Nos meus testes, esse set ele parece estar meio bugado. Ele não tá funcionando direito, às vezes ele funciona e funciona muito bem, mas às vezes não. Eu vou deixar um clipe passando pra vocês de vezes que eu tentei utilizar ele, eu estava com ele equipado e não deu nenhum aumento de dano, e não consumiu a minha barra espiritual. Então, seguinte, ele é o que mais vai dar dano se ele funcionar, porém ele tem um efeito negativo que é o maior efeito negativo dessa build, que são nossas magias intocadas. Ele não tem o bônus de magia intocada que a Dama do Santuário tem. Não conseguimos juntar esses dois sets, porque para você ativar o bônus do Tirano Sinistro, você precisa utilizar as 7 peças dele. Para você utilizar a Dama do Santuário, você precisa utilizar 3 peças. Só que a Dama do Santuário não tem nenhuma arma para você equipar. Não sobra espaço para encaixar os dois sets. Eu não consigo colocar o Tirano Sinistro junto com a Dama do Santuário para pegar a magia Omnion intocada. Entretanto, nós temos esse bônus de magia reforçada da Dama do Santuário e, sinceramente, caso esse set aqui volte a funcionar da maneira certa, haja correção ou eu saiba usar, existe a possibilidade de eu não estar sabendo utilizar ele também, tá? Eu ainda ficaria com a Dama do Santuário porque a maior fraqueza dessa build é a quantidade de magia ofensiva que nós temos. Então a magia Omnion intocada é extremamente importante. Mesmo que esse set volte a funcionar, provavelmente eu vou utilizar a Dama do Santuário, porque além da magia Omnion intocada, aqui nós temos que encher a nossa barra de carga espiritual para que funcione o bônus da 7ª peça. Então fica meio inviável de você ser apenas um mago, mas se você quiser fazer um híbrido, batendo tanto corpo a corpo para conseguir encher a sua barra de carga espiritual e os ninjutsus que você vai precisar encher também, é uma pedida bem maneira. Eu acredito que você possa fazer essa build e vai ficar bem legal. Porém, eu realmente, às vezes, esse set não ativou pra mim. Ele ativou nos ninjutsus, nas magias não, e às vezes nas magias sim, nos ninjutsus não. A nossa máscara agora, galera. Essa máscara eu acredito ser a melhor pra você utilizar como mago. Essa máscara é muito forte, é por ela que estamos com 18 de constituição, inclusive. Ela tem fixada nela bônus de dano por poder de magia Omnion na escala C. Então aquele 694 que nós temos, ela está escalando junto com essa máscara. Então, a gente tem mais dano causado conforme a nossa maior força da build, que é o poder de magia. E como ela é uma peça solta, não é de nenhum set, você consegue colocar a graça que você quiser nela, e eu dropei ela como Jurojin aqui. Aí, nos aumentos dela, temos recuperação de vida por absorção de Anrita, consumo de Ki em ataque corpo a corpo, taxa de recuperação de Ki. Consumo de Ki e ataque corpo a corpo. Bom, nós somos magos, porém, a gente utiliza os ninjutsus, e os ninjutsus não são recarregados com as nossas magias. Então, às vezes, nós vamos precisar puxar uma arma para conseguir carregar os nossos ninjutsus mais rápidos.
Beleza? Então, consumo de Ki, combate corpo a corpo. Vai diminuir isso, vai facilitar nós recarregarmos nossos ninjutsus. Peitoral, traje da Dama do Santuário, menos dano recebido por absorção de Rita, carga de força espiritual, taxa de recuperação de Ki, recuperação de vida por absorção de Rita. As luvas, né? Taxa de recuperação de Ki, mais 2,3%. Dano de ataque pelas costas. Isso funciona para as nossas magias, tá? Se nós conseguirmos ir para as costas dos inimigos e utilizar magia, vai somar esse dano. Recuperação de vida por absorção de Rita, consumo de Ki, combate corpo a corpo. Na saia, recuperação de vida por absorção de Rita. Pleiades, absorção de Rita para facilitar o espírito guardião. Carga de força espiritual, taxa de recuperação de Ki. Recuperação de vida por absorção de Rita. Garen Rita com ataque forte. Aumento da velocidade de movimento por absorção de Rita. Taxa de recuperação de Ki. Nossa, e Asakani Magatama não temos as escolhas. Eu consegui aumento de efeito adversos, que é bem legal. Aqui, o que mais nos interessa é o dano de relâmpago. Eu diria que é a única coisa que nos interessa, na verdade. Mas tem o mais força espiritual ao evadir como fixo aqui. Então pode ajudar a encher a sua carga do espírito guardião, caso você utilize bastante ele. Então vamos para o nosso guardião, falando dele. Eu não estou utilizando o da magia intocada, e isso vai contra o que eu disse. Mas isso aqui é a opção de você causar mais dano. Então vamos lá. As estatísticas deles são dano de Ki por arte marcial, não nos interessa. Sensor de inimigos pode ser útil. Redução de dano de vento em mais 32, ok. Bônus de força espiritual ao utilizar um Elixir. Isso vai aumentar a nossa barra do espírito guardião quando a gente usa a vida, mas também não nos interessa. Porém, o que é colossal aqui é o dano elemental de mais 10%. Essa é a combinação para você dar mais dano. Agora, a combinação recomendável para que você consiga ter mais magias com toda a certeza absoluta é o Ho-Ho. Justamente porque a maior fraqueza da build é a nossa magia intocada. Então, a gente tem mais 10% de magia intocada utilizando o Ho-Ho. Vai diminuir o seu dano elemental em 10%. Porém, se você utilizar mais magias e colocar na balança, você vai dar mais dano com esse espírito aqui. Porém, para dar os 54 mil de dano do início do vídeo, e o maior dano máximo seria com o Kurama Tengu. Continuando para a build que eu mostrei no vídeo, vamos agora para nossas alma essências equipadas. Estamos utilizando duas alma essências do Demônio da Lâmina Sangrenta. Sim, o boss que assustou todo mundo na beta, justamente porque ele tem como fixo dano elemental mais 5,5%. Mesmo se você tiver uma alma essência de raridade baixa, igual essa, você já tem os 5,5%. Inclusive, a minha primeira alma essência é da beta ainda, nível 15. Eu matei esse demônio mais vezes, mas eu acho que eu vendi as alma essências dele. E quando eu fui matar de novo, eu peguei essa normal aqui. E é meio chato de você ficar encontrando ele. Eu testei se esse dano aqui base aplica para nossas magias. Como a gente fica desarmado, ele não aplicou. Então tudo bem você utilizar um com um ataque baixo aqui. Sobre as nossas alma essências equipadas, essa aqui é a alma essência a mais importante de todas. Eu vou fazer o teste de 1 por 1 ali para vocês verem os aumentos, tá? Então o talismã do punho, ele vai aumentar insanamente o nosso poder das magias. É o mais importante para você e é por isso que nós não utilizamos arma na mão. Alma essência do Kyokotsuku diminui a defesa do inimigo, interessantíssimo também. Alma essência da Ibaraki Doji, o talismã da Carnificina está somando para nossas magias, então ele é muito bom. Alma essência do Demônio da Inveja, esse aqui já é pra gente conseguir aplicar as nossas confusões. Então estamos utilizando Inveja, Obsessão, Hiruko e somado com os nossos ninjutsus, a gente consegue aplicar a confusão de 3 elementos muito fácil. Agora vamos aos testes para vocês. Primeiro eu vou testar o talismã da defesa. Nosso dano é 7.561, com a defesa do inimigo reduzida 9.309. Isso. Agora vamos testar 1 por 1, tá? Depois a gente ativa todos de uma vez. Carnificina. O nosso dano era 7.500, né? Carnificina, 11.633. Agora somente o desarmado. 13.435. Agora vamos com a nossa magia Omnio reforçada. R$ 8.052. E agora vamos com tudo junto. Magia Omnio, Carnificina, desarmado, redução de defesa. E agora sim, a magia que saiu de 7.000, eu acho, né?
foi para 27 mil. Isso dando ataque pela frente, sem ser em ponto fraco. Só testando novamente, 27 mil com tudo ativo. E aqui 7.561. Beleza? Essas foram nossas almas, essências e magias. Agora vamos para a nossa lista de habilidade. Aqui nas habilidades comuns e de ninja, que são as importantes. Vamos lá. Mistérios da Magia Omyo concede uma chance dos encantamentos de magia Omyo e selos de invocação não serem consumidos quando usados, e significa que temos 25% de magia Omyo intocada, somado aos 11% do set da Dama do Santuário, a gente chega nos nossos 36% aqui. Se você utilizar o Guardião Ho-Ho, você terá 46%. Mistérios da Invocação concede uma chance de não consumir os selos de invocação quando usados. Sinceramente, eu não utilizo os selos de invocação, mas isso aqui é a única coisa que vai somar para você de uma maneira que eu considero legal e utilizável nesse conjunto. Só você invocar o Demônio da Lâmina, fica a seu critério se você troca as almas essências do Demônio da Lâmina por mais úteis, e aí você vai ter uma chance de não consumir elas também. 20%, tá? 20% é o aumento dessa habilidade. Destruição duradoura, inflige mais dano recebido a um inimigo após uma quebra impetuosa bem sucedida. Quando a gente utilizar nosso revide impetuoso, ele vai tomar mais dano. Às vezes, na maioria das vezes, ele não vai ativar esse bônus, mas é algo que acrescente ao nosso dano se utilizado. Punhos fatais, aumenta o dano causado por ataques sem armas. Olha que coisa boa. Nós damos mais dano de magia Omyo quando estamos desarmados, e isso aqui favorece isso. Despertar, permite usar magia Omyo mais dispersa. Eu acho esse aqui o mais interessante que nós temos dentro de magia aqui. Tem esse que você pode usar a magia andando, mas eu sinceramente prefiro utilizar ela mais rápida. Amplificação, prolonga a duração dos efeitos dos itens de magia Omyo. Perfeito, pra gente aumentar a duração dos nossos buffs. Invocação livre, permite convocar espírito guardiões em movimento, que seria essa habilidade aqui do espírito guardião. Você pode usar andando. Pode ser útil. Não faço muita questão, mas é o que ficou legalzinho aqui pra gente. Ninja. Rigor dos deuses, aumenta em 10% a quantidade de dano elemental que você causa aos inimigos. Super importante pra nossa build, dá muito mais dano. Aumenta o dano de ninjutsu causado. Como vocês viram no clipe inicial, a gente causa muito dano de ninjutsu com essa build também, mesmo não tendo todos aqueles aumentos. Então, é muito bom isso aqui. Olhando as outras demais, foi a que eu achei mais interessante. Dragão Furioso, inflige mais dano recebido elemental ao inimigo após você acertar um ataque de ninjutsu. Esse aqui é importantíssimo e durante o nosso combo a gente consegue ativar ele. Então, enquanto nós estamos ativando a Confusão 3, nós também estamos ativando uma redução de defesa elemental ao nosso inimigo. Dragão Ilusório aumenta em 12% a quantidade de dano causado ao inimigo sofrendo um efeito adverso ao atacar com um ninjutsu do tipo Arte Sombria de elemento diferente. Como nós causamos efeitos adversos com as nossas magias, quando nós vamos utilizar o ninjutsu, vai ter um aumento de 12% somado a esse debuff elemental. A gente vai dar mais dano nele e também aplicar um debuff além da confusão. Então é uma sinergia bem legal entre as habilidades. Paciência dos deuses, aumenta em 24% a taxa de acúmulo de efeitos adversos nos inimigos. Isso é excelente, principalmente para magia de vento, eu considero, porque ela é duradoura e ela se mantém em campo. Então 24 somada aos vários hits que ela vai dar, vai ficar bem legal. E eu acho essa habilidade bem boa. Soma para as outras coisas também, nossos ninjutsus, nossas outras magias, e fica uma sinergia muito boa. Arauto do Horror, aumenta o dano causado pela magia Onmyo e por ninjutsu em proporção à quantidade de impactos negativos no inimigo. Não preciso nem dizer o quanto impacto negativo a gente causa, se vocês olharem novamente o clipe do início do vídeo. O dano massivo é justamente por causa dos efeitos adversos e da Confusão 3. Então isso aqui fica muito bom mesmo. Técnica da Mordida da Serpente, aumenta em 16% a quantidade de dano contínuo que você causa aos inimigos. Esse é o menos importante, eu diria. Porém, olhando entre os outros aqui, foi o que eu achei mais interessante, tá? Outro que você pode se interessar seria esse aqui. Permite lançar as shurikens no inimigo travado após uma esquiva bem sucedida. Pode não parecer muito bom, mas lembre-se, quando a gente se esquivar, a gente vai atacar uma shuriken. Uma shuriken é um ninjutsu, e um ninjutsu reduz o dano elemental no inimigo. Então a gente esquivar perfeitamente, a gente vai reduzir a defesa elemental do inimigo e pode conseguir dar mais dano com as nossas magias e ninjutsus. Então essas foram as habilidades. Agora nós vamos ver a nossa árvore de habilidade aqui do ninja, que estou utilizando. Estou utilizando as de calamidade, assim como no vídeo do ninja. Especificamente as equipadas comigo no momento são calamidade glacial, calamidade trovejante e calamidade infernal. Essas três são as que eu consegui fazer o melhor combo. Essa
calamidade infernal que eu não utilizava no ninja por ela ser mais lenta, aqui fica interessante porque ela é duradoura. Ela deixa fogo no chão ali se você olhar no filminho. Significa que aquele dano elemental, a defesa reduzida do inimigo por dano elemental vai ser contínua. Conforme ele fica em cima do fogo, ele sempre vai tomar mais dano elemental, não vai estacando, mas vai zerando o contador. E assim ele tem dano elemental para sempre. Outra coisa que você pode deixar seria a Fincada na Sombra, que é aquela kunai do vídeo do ninja, que paralisa o inimigo e isso pode facilitar você ir para as costas dele e dar um dano massivo. Falando em dano nas costas, além da nossa luva, nós temos um clã. Sim, aqui os nossos clãs, estamos com o Hattori e a Cat. Falando de dano nas costas, o Hattori tem mais 7,8% de ataque pelas costas, conforme o meu nível aqui de líder de grupo. Se você subir isso, vai ter mais dano pelas costas. E sim, isso soma para as nossas magias e ninjutsu. Então aqui é a configuração que você vai dar mais dano. O clã Cat tem o poder de magia Ominyo, está somando 36, mais os 50 do Jurojin. E alguns outros buffs, nós chegamos àqueles 94 lá. Outra benção que você pode cogitar colocar são a Kajiwara, redução de movimento por acerto de magia Ominyo. Infelizmente, essa aqui do Fukushima, ela não tá somando. Por mais que a gente use ataque desarmado, essa aqui não está somando. Eu acredito que é porque é o dano de ataque sem armas e não dano desarmado. Mas eu fiz os testes com essa que não funcionou. A que mais vai dar dano é a do Hattori, de ataque pelas costas. Mas a redução de movimento por acerto de magia Ominyo comba muito bem também. Duração de efeito adverso por confusão também é muito bom. Dano de ninjutsu também é muito bom, tá? Todas essas são muito boas de verdade. Você pode escolher a que você mais preferir. Estou usando ataque pelas costas porque é um dano pros meus ninjutsu e pelas minhas magias. E o poder de magia Ominyo é o core da build. Se você quiser trocar até o poder de magia Ominyo para dar mais dano de ninjutsu, pode ser também. Eu gostei mais de poder de magia Ominyo. Agora vamos para a nossa lista de títulos. Começa a fazer sentido para nós somente a partir do ninja. Então, o consumo de ki por ataques corpo a corpo em nível 9 e dano de ki por ninjutsu nível 9. O ataque corpo a corpo é porque você vai precisar, às vezes, bater corpo a corpo para encher os seus ninjutsus. Então, o consumo de ki vai facilitar isso aí. Dano de ki por ninjutsu é o que eu achei mais interessante do que o consumo de ki por esquiva e bônus de força espiritual de acerto de ninjutsu. Se fosse para colocar um como prioridade, eu deixaria o consumo de ki por ataques corpo a corpo como ninja. Táticas, duração do artefato vivo em 5 e poder de magia Ominyo no 5. Aqui está o resto da magia que faltava para somar os 94. Então, estamos com 5 níveis em poder de magia Ominyo como a prioridade e duração do artefato vivo em 5 em segundo lugar. Subjugação, estamos com o dano de golpe final ou agarrão em 10% a mais e dano elemental em 5% a mais, sendo o dano elemental a parte mais importante, prioridade, depois você vai pra isso. Aqui, inimigos formidáveis, dano de ki em combate corpo a corpo e carga de barra de Anrita. Sinceramente, aqui só vejo esse como uma vantagem pra gente, aumenta o dano de ki causado em combate corpo a corpo em 4%, mas esse aqui pode facilitar a gente encher nosso espírito guardião. Eu testei esse dano físico ileso e ele não vai somar pras nossas magias. Sim, dano físico não soma pras nossas magias, mas eu precisei testar, vai que funcionava. Umbrasal, aqui não faz muita diferença pra nós. Dano de arma do Umbrasal pode ser interessante quando você for encher os seus ninjutsus batendo com a arma, se a sua arma for do Umbrasal. O resto é mais de farm. Sorte dentro do Umbrasal, frequência de armas do Umbrasal espolhadas são de farm. Então, Amrita obtida dentro do Umbrasal, conforme nossos ataques vão bater, eles recuperam Amrita e pode encher a barra de guardião mais rápido, mas eu recomendaria vocês a colocarem entre um desses dois aqui. Exploração, estamos com furtividade no 9, eficácia do elixir no 8. Desses aqui, não vejo nenhum fazendo muita diferença para nós. Instalações, frequência de equipamento espolhado no 9, ouro no 8. Também não fazem muita diferença, mas eu sempre tenho que reforçar que a ferreira é uma ladra. Coleção, estamos com dano de arte marcial no 9, porque às vezes a gente vai encher os nossos ninjutsus e vamos bater com arma corpo a corpo, e a arma corpo a corpo tem arte marcial, então vai fazer diferença. Diferente de um bônus de familiaridade que só vai encher nossa familiaridade mais rápido, mas o Ipon da Tara não funciona pra essa build. Sorte é de farm. Bônus de dano por peso de equipamento, sinceramente não testei, mas eu sempre deixo aqui. Agora vamos mostrar um pouquinho de como a gente aplica as condições do inimigo. Como nosso dano elemental é alto, eu aplico a defesa primeiro, depois o vento. Nisso eu aplico o raio e o fogo. Agora nosso dano nos preparando antes da luta, utilizando nossos buffs. Não esqueça da aguinha. Chame o inimigo. Defesa, vento, raio, fogo. E aqui a gente pode ir para as costas dele. Dar 55.413. Vou só ver se pegou realmente nas costas dele.
Desse jeito a gente dá 65.500 de dano. Então essa é uma das formas que você pode utilizar a Fincada na Sombra para paralisar o seu inimigo e facilitar você ir para as costas dele. Agora é este rapaz aqui que vai ter pra gente as nossas águas sagradas. Você pode vir aqui e comprar dele infinitas. Eu estou com 9.952 ali, mais as 6 que estão na minha caixa. Se você vir aqui e não conseguir comprar mais, você precisa mudar para o armazém ali apertando L3 e aí você consegue comprar as outras, tá? Agora vamos falar sobre os pontos fracos da build. O maior ponto fraco dessa build, como eu citei anteriormente, é a nossa quantidade de magias ofensivas. 36% não é uma porcentagem alta. Você pode aumentar para 46%, certo? Fica bem legal. Eu acredito que valha mais a pena você utilizar 46% se você utilizar essa build tanto no co-op quanto para explorar o mapa. Porém, mesmo com os 46, não vai ser possível você fazer um mapa ou uma sessão de mapa completa com ele. Eu julgo pela última fase do jogo. E eu tenho certeza que você não consegue fazer todos os trechos da última fase do jogo com essa build, focado somente nas magias. Você vai precisar tirar sua arma secundária e dar alguns danos para recarregar seus ninjutsus e continuar com os ninjutsus. Mas, se você estiver na frente de um boss e quiser explodir ele, essa build funciona extremamente bem. Aquela missão da Sombra dos Três Oni, por exemplo, eu consegui já fazer ela, só que depende de sorte. É isso que é o problema dessa build, depende de sorte. Então, o que eu aconselho a vocês, caso você utilize mais o Samurai, você pode deixar essa build aí como secundária. Aí você só vai ter que se adequar aos status aqui, né? Pra caber junto com o seu samurai. E aí, se você chegar na porta de um boss que quiser dar uma ajuda, facilitar na confusão, você pode mudar pra essa e explodir o boss. Outra opção é você vir aqui no santuário, jogar o seu mapa normalmente e quiser testar esse aqui no boss, você vem gerenciar conjunto. Eu deixei a minha salva aqui, porém eu tenho as minhas outras salvas. Eu tenho essa build geral, que é do meu vídeo, né? Samurai e o Ninja. Aqui tem uma build de farm, que eu uso pra farmar nossos Yazacanes. Também tá bem boa essa build, a farmzinha. Aqui é o do dano, que é a mesma build do geral, só que tem os talismãs da última resistência e o Ipom da Tara. E aqui é essa minha build de magia que eu tô utilizando agora. Então você pode salvar conjuntos, jogar a fase normalmente. E veja só, meus amigos. Aqui, ó, os status, se você deixar salvo, vai salvar os seus status também. Então, eu tenho 99 de magia, 41 de intellect, 99 de habilidade. Mas na minha build do samurai, eu não tenho esses atributos. Porém, se eu vir aqui e trocar uma pra outra, ele vai mudar meus atributos sozinho. Então essa é uma build aí pra você experimentar, pra você dar uma brincada. Dá muito dano sim, porém ela não é tão sustentável até o momento do jogo. Provavelmente na DLC vai ficar bem melhor e acredito ser uma das melhores builds se a gente conseguir atingir o intocável mais alto lá nas DLCs, tá bom? E dá pra ver o porquê que a gente não tem tanto intocável também no momento. Porque essa build é muito forte, galera. 54 mil de dano pela frente num boss é muito forte. Além disso, você ainda pode paralisar ele com os ninjutsus. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa build. Eu gostei bastante de fazer esse teste. E tamo junto, galerinha. É nóis. E até o próximo vídeo. Falou!